Um dos momentos mais legais da Antofágica é quando ela anuncia um novo lançamento e mostra a capa do livro. Em geral, os nossos seguidores adoram esse momento e comentam tudo da capa, passando pela cor, a ilustração, o tamanho. A gente adora, porque de fato a Antofágica tem um cuidado muito especial com cada capa de livro. Por isso, atendendo aos pedidos de vocês, hoje eu vou falar sobre capas e todo o processo de criação até chegar no resultado final. Mas antes, um recado. No dia 20 de agosto, ou seja, na quinta-feira que vem, a gente vai fazer um sorteio da morte do Ivan Illich. E para participar, você só tem que fazer duas coisas super simples. Se inscrever no canal e comentar o vídeo de hoje. Se você já comentou um dos 3 últimos vídeos e está inscrito no canal, você já está participando do sorteio. Se você ainda não comentou, aproveita, que hoje é a última chance. Pessoal, o vídeo não começava desse jeito, mas frente às últimas notícias sobre uma mudança que o governo quer fazer no sistema de tributação dos livros, eu achei importante vir aqui e dar esse recado. Nos últimos dias, vocês devem ter visto circulando na internet a hashtag Defenda o Livro. Ela fala sobre uma mudança que o governo quer fazer e é muito importante a gente se opor a essa mudança. Por quê? No Brasil, desde 2004, a alíquota dos impostos PIS e COFINS para o produto livro é 0. A proposta do ministro da Economia é criar um novo tributo com uma alíquota que pode chegar até 12%. Só que o que acontece? O mercado de livros não tem margem de lucro suficiente para absorver esses 12% de imposto que passariam a ser cobrados. E o resultado é que o livro vai ficar mais caro para você que gosta de livros e que quer comprar livros. E quando o livro fica mais caro, o acesso a ele fica mais restrito. Essa isenção de impostos que o livro usufrui hoje em dia não é uma mordomia nem um privilégio. Na verdade, é uma condição fundamental para que esse mercado sobreviva no Brasil, um país com tantos problemas como o analfabetismo funcional e uma profunda desigualdade. Os livros contribuem para a formação de uma sociedade democrática e se você concorda com isso, você pode assinar a petição que se opõe à criação desse novo tributo. O link está na descrição do vídeo. Assim como a literatura, a linguagem gráfica passou por várias transformações ao longo do tempo. Eu descobri que imprimir era impossível e proibido no Brasil até a chegada da corte em 1808. Foi a corte portuguesa que trouxe ao Brasil os equipamentos tipográficos, bem parecidos com aqueles que Gutenberg inventou 350 anos antes. Se você não sabe quem foi esse tal de Gutenberg, ele foi o inventor da imprensa. Eu fiz um vídeo sobre isso, sobre a história do livro. Se você ainda não assistiu, é só clicar aqui. Os avanços tecnológicos da passagem do século XIX para o XX ajudam muito a imprimir figuras, inclusive as coloridas. Ou seja, as ilustrações são bem presentes na linguagem gráfica brasileira até mais ou menos a década de 50. Depois, começa a existir um interesse forte pela fotografia também. No começo do século XX, surge, no Brasil, a primeira geração de designers e ilustradores. Eles pensam a ilustração não como imagem autônoma, mas sim como estruturadora de todo o campo gráfico, concebida em articulação com o texto. Quando uma capa causa um impacto, é porque tem um jogo bem pensado entre todos os elementos que estão ali. Ilustração, tipografia, cor, espaçamento. É um processo criativo demorado. Vale lembrar que o design gráfico hoje conta com as inúmeras possibilidades digitais, como o Photoshop e outros softwares gráficos, coisa que os primeiros profissionais nem sonhavam. Eu separei algumas capas que foram importantes e estão nesse pequeno calhamaço aqui. Linha do tempo do design gráfico do Brasil, dos pesquisadores Chico Homem de Melo e Elaine Ramos. Essa capa de Viagem à Aurora do Mundo, de Érico Veríssimo, foi feita pelo alemão Ernst Zeuner e se destaca pela relação entre a ilustração e as letras do título do livro. Essa capa tem força visual e seduz o leitor. Já essa capa aqui, de Cobra Norato, livro de Raul Bopp, traz essa enigmática figura criada pelo artista plástico Flávio de Carvalho, meio cobra e meio mulher.
A inspiração para a capa vem da cultura indígena. As linhas são bem definidas. E essa capa aqui, de Reinações de Narizinho, do Monteiro Lobato, foi feita por um retratista muito requisitado na época, chamado Augustus. Ela tem figuras com contorno preto bem definido e cores fortes. Chama a atenção também o movimento da cena. O rosto gigante da personagem, visto de baixo para cima, é característico de tomadas cinematográficas. Ou seja, as possibilidades para pensar uma capa de livro são infinitas. Esses são apenas alguns exemplos históricos de capas publicadas no Brasil. E já que a gente está falando de marcos históricos, por que não lembrar de um dos maiores designers de capas de livros no Brasil? Eugênio Hirsch nasceu na Áustria, emigrou para a Argentina e depois para o Brasil. E foi premiado pelas suas inúmeras capas para a editora Civilização Brasileira. Segundo o pesquisador Chico Homem de Melo, Eugênio Hirsch chegou como um furacão no design brasileiro. O designer chegou a dizer o seguinte: eu não faço capas para agradar, mas sim para agredir. Em 1959, Hirsch cria sua primeira capa para a Civilização Brasileira. Foi para a edição nacional inédita do polêmico romance Lolita, de Vladimir Nabokov. Entre outros motivos, Hirsch ficou famoso pela sua versatilidade e por dialogar com a cultura visual da sua época. O editor da Civilização Brasileira, na época, Enio Silveira, percebeu que valia a pena apostar numa linguagem transgressora, justamente no momento em que o Brasil respirava novos ares. Hirsch, então, explorou diversas possibilidades nas suas capas. Olha só! Além de Eugênio Hirsch, é claro que existem outros designers brasileiros bem importantes. A gente separou algumas outras capas de livros para vocês verem. Olha só! Mas afinal, para que serve uma capa? A resposta é simples, mas não é simplista. Uma capa serve para a gente ficar com vontade de pegar o livro e ler. A capa oferece um naco da história que está ali dentro, na linguagem visual. Se você gosta muito de livros, já deve ter passado por essa experiência. Bater os olhos em uma determinada capa e pensar na hora: eu preciso disso agora! Entre 1970 e 1980, algumas das melhores capas de livros do Brasil eram do Círculo do Livro, iniciativa que foi criada pelo Grupo Abril em parceria com um grande grupo editorial alemão. Os associados recebiam periodicamente em casa os livros escolhidos, dentre uma gama de títulos disponíveis. Para entrar no Círculo do Livro, você precisava ser indicado por algum participante. E capa era prioridade ali. Além dela ser dura, o projeto gráfico seguia um padrão definido, mas com variações de acordo com cada título. Cores chapadas, figuras com limites bem definidos e textos proporcionalmente pequenos. A qualidade das ilustrações, que investiam quase sempre numa interpretação da história, tornava os livros muito atraentes do ponto de vista visual. Nada de capa chata. Quando a Antofágica estava nascendo, o Círculo do Livro foi uma das referências trazidas pelo Daniel Lameira, o nosso editor. Então, vamos falar da Antofágica. Na hora de pensar uma capa, o Daniel diz que leva em conta um conceito do Raymond Loewy, considerado o pai do design industrial e responsável por logos peso pesado, tipo o da Coca-Cola e o da Shell. O Loewy dizia o seguinte: MAIA, Most Advanced Yet Acceptable, ou seja, alguma coisa como o mais avançado, mas ainda aceitável. Segundo Loewy, as pessoas querem novidade nos produtos que elas consomem, mas ao mesmo tempo elas também gostam daquilo que é familiar. Na Antofágica, a ideia é levar a capa desses clássicos tão conhecidos para o próximo nível, ou seja, avançar e inovar, mas sem ofender nem afastar o público. A inovação não pode ser tão grande a ponto das pessoas não se interessarem. O Daniel também me contou que, além do processo artístico, tem alguns detalhes técnicos bem importantes. Por exemplo, como que a capa vai ficar no thumbnail da Amazon e se a lombada ficará ou não legível. Na Antofágica, quem fez as capas até agora
são os designers Pedro Inouye e Giovanna Cianelli. Quando eu conversei com Daniel Lameira, se você ainda não assistiu esse vídeo, é só clicar aqui. Ele me disse que um livro é feito por várias pessoas e que ele, como editor, vai conversando com essas pessoas, avaliando, mediando e apontando caminhos. Esse processo acontece também com as capas. O Daniel pesquisa várias referências e mostra para os designers. Desse encontro, então, surge a capa, ou seja, das ideias da edição com a bagagem própria do designer. E tudo isso é um processo, cheio de conversas e idas e vindas. Olha só quantas opções de capa o Alienista teve até chegar na sua versão final, feita pelo Pedro Inouye. Para entender melhor tudo isso, eu conversei com a Giovanna Cianelli, que fez as capas de Ilha do Tesouro, Mrs. Dalloway e A Morte de Ivan Ilitch. Ela me falou mais sobre o seu processo criativo e sobre o diálogo com o editor. Gi, obrigada por topar conversar com a gente. Eu sou a maior fã do seu trabalho e das suas capas. Imagina, para mim é uma honra estar aqui conversando com você. Sou muito fã dos vídeos, assisto toda semana, eu acho eles incríveis. Para cada livro é um pouco diferente. Tem alguns livros que às vezes eu tenho um repertório maior, e aí eu já sei o que fazer, e para outros é mais penoso. Tem que pesquisar, várias tentativas, até achar um caminho que eu acho que fique legal. E aí depois dessa pesquisa, a gente começa a montar uns layouts, aí eu mando para o editor ou para a editora, e eles vão direcionando também, se está de acordo com o que eles queriam, se não é, putz, não é isso, é outra coisa, sabe? Ou às vezes eles dão uma ideia uma direção mais certa também, e aí a gente vai afinando. Assim como acontece com outros artistas, as referências de um designer podem vir de muitos lugares diferentes. A Giovanna Cianelli me falou um pouco sobre as referências dela, que vão de quadrinhos às capas dos discos. Eu me alimento realmente muito assim de capa de disco e pôster de música, assim, que é uma coisa que eu gosto muito, então é uma referência muito grande para mim. Contemporâneo, por exemplo, tem a Paula Scher. Eu não gosto muito de meias palavras, vamos dizer, no design, né? Eu gosto de cor e de, sabe, chocar. E ela tem muito essa vibe vibrante, assim, que eu me identifico, então ela é muito uma referência. Tem alguns quadrinistas europeus que eram incríveis, que além de quadrinhos faziam outras obras. Então tem um cara que chama Guy Pilaert, ele fez o pôster do Taxi Driver, aquele clássico, com uma tarja amarela embaixo e o De Niro em cima, é uma pintura. Ele fez pôster para Paris, Texas, ele fez capa para o Bowie, capa para os Stones, e ainda era um desenhista incrível, assim, sabe? Cores psicodélicas e formas maravilhosas. Tadanobu Yoko. Ele produziu bastante nos anos 60 e 70, muitas formas psicodélicas, loucura, bem essa linguagem de pôster. Nas capas de Ilha do Tesouro e Ivan Ilitch, a Giovanna trabalhou com as ilustrações dos artistas que foram convidados para ilustrarem as obras, a Paula Puyupo e o Luciano Feijão. Já na capa do Mrs. Dalloway, a Giovanna desenvolveu uma ilustração. No Virgínia, eu criei essa ilustração para o livro. Então aqui eu queria meio que... Essa foi um pouquinho difícil, porque eu queria passar essa introspecção dela e ao mesmo tempo ser delicado e feminino. E às vezes esse lugar de ser feminino, eu não queria cair numa obviedade gráfica, né? Quando eu bati o olho a primeira vez nessa ilustração, quando a capa ainda estava em processo, eu gostei muito do fato da figura feminina estar de costas. E a Giovanna me contou de onde ela tirou essa ideia. Eu achei incrível perceber como uma referência é metabolizada e completamente transformada pelo designer. Olha só. Aquele cara do Mad Men, esqueci o nome dele, Matthew Vaughn, né? Que ele justamente falou que a entrada do Mad Men era um homem de costas, isso era meio que quebrar as regras, assim, sabe? Que o protagonista nunca poderia estar de costas. Então acho que inconsciente eu busquei isso também. Uma capa pode revelar o espírito de uma época e também pode ser decisiva para um leitor escolher ou não ler aquele determinado livro. Conceber e criar capas para os clássicos é ao mesmo tempo herdar e honrar o passado sem perder de vista o futuro. É o desafio de chamar a atenção e impactar em apenas um relance.
Agora eu quero saber qual a sua capa preferida da Antofágica e por que você gosta dela. A gente se vê na próxima quinta-feira com mais um vídeo e o resultado do sorteio da morte de Ivan Illich. Tchau!